Há versículos que você lê casualmente e há versículos que carregam peso eterno, versículos que mudam trajetórias, que redefinem destinos, que despertam consciências adormecidas. 1 Coríntios 2,13 é um desses versículos, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. À primeira vista, parece instrução técnica sobre pregação, orientação metodológica para comunicação cristã, conselho pastoral para líderes. Mas quando você compreende o peso real deste versículo, algo desperta em sua alma. Uma inquietação profunda, um desconforto espiritual, uma percepção de que você tem vivido muito abaixo do seu chamado. Paulo não estava apenas descrevendo como ele comunicava, estava revelando uma dimensão da vida cristã que a maioria ignora, uma realidade espiritual que poucos experimentam, uma capacidade divina que quase todos desperdiçam. Este versículo é uma convocação, um chamado ao despertar, um alarme espiritual tocando em sua consciência, porque revela que existe uma forma de viver, comunicar e operar que transcende completamente a experiência cristã comum, que vai além de frequentar igreja, que supera conhecimento bíblico básico, que excede religiosidade superficial. Paulo estava operando em uma dimensão onde o próprio Espírito Santo era seu professor, onde palavras não vinham de educação humana, mas de revelação divina, onde comunicação carregava poder sobrenatural, onde cada frase era inspirada celestialmente. E isso deveria ser normal na vida cristã, não exceção apostólica, não privilégio de elite espiritual, mas realidade disponível para todo filho de Deus. Mas você está experimentando isso? Suas palavras são ensinadas pelo Espírito Santo? Sua comunicação carrega peso espiritual? Você opera comparando coisas espirituais com espirituais? Se a resposta for não, este versículo se torna seu despertador, sua convocação, seu chamado para sair da mediocridade espiritual, porque há multidões de cristãos dormindo espiritualmente, vivendo em estado de sonolência, funcionando no piloto automático, satisfeitos com um cristianismo superficial, não percebem que estão desperdiçando capacidades sobrenaturais, ignorando recursos divinos, vivendo como mendigos quando são filhos do Rei. Hoje você sentirá o peso espiritual de 1 Coríntios 2,13. Descobrirá 7 aspectos deste versículo que deveriam tirar seu sono. 7 realidades que expõem o quanto você tem vivido abaixo do potencial. Prepare-se para ser incomodado, para ser confrontado, para ser convocado ao despertar. Porque depois que você compreender o peso real deste versículo, não conseguirá mais viver na superficialidade. Você está pronto para despertar? O primeiro aspecto do peso espiritual de 1 Coríntios 2,13 está na realidade chocante. Falamos com as que o Espírito Santo ensina. Paulo estava comunicando palavras que não vinham de sua própria mente, mas eram ensinadas diretamente pelo Espírito de Deus. E isso deveria despertar você para uma pergunta perturbadora. De onde vêm suas palavras? Pense no peso desta realidade. O apóstolo Paulo, um dos homens mais educados de sua época, não dependia de sua própria sabedoria para comunicar. Cada palavra que saía de sua boca em contexto espiritual era supervisionada pelo Espírito Santo, não improvisação humana, revelação divina. Isso significa que quando Paulo falava sobre questões espirituais, não estava oferecendo opiniões pessoais, não estava compartilhando insights desenvolvidos através de estudo, estava transmitindo comunicação que o próprio Deus formulou especificamente para aquela situação. Agora confronte-se com esta pergunta. Quando você fala sobre Deus,
Suas palavras são ensinadas pelo Espírito Santo. Quando ora publicamente, está repetindo fórmulas religiosas ou comunicando revelação fresca. Quando aconselha alguém espiritualmente, está oferecendo sabedoria humana ou transmitindo orientação divina. Se você for honesto, provavelmente descobrirá que a maior parte da sua comunicação cristã vem de conhecimento armazenado, não de revelação atual, de educação adquirida, não de inspiração recebida, de sabedoria humana sobre Deus, não de palavras de Deus. E isso deveria te incomodar profundamente, porque significa que você está vivendo muito abaixo da capacidade que Deus disponibilizou. Está funcionando como cristão natural quando poderia operar como cristão sobrenatural. Está usando recursos humanos quando recursos divinos estão disponíveis. Mas o Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas. Em João 14:26, Jesus prometeu que o Espírito Santo seria professor pessoal de cada cristão, não apenas de apóstolos, de todos os crentes. Então, por que você não está sendo ensinado por ele regularmente? Por que suas palavras não carregam peso de revelação divina? Por que sua comunicação não demonstra supervisão sobrenatural? A resposta é desconfortável, porque você se contentou com cristianismo de segunda mão. Vive de revelações que outros receberam. Depende de insights que pregadores tiveram. Funciona com conhecimento emprestado em vez de revelação pessoal. Paulo não operava assim. Cada situação ministerial era oportunidade para receber palavras frescas do Espírito Santo. Cada conversa espiritual era momento de revelação atual. Cada orientação era supervisionada divinamente. Como resultado, suas palavras carregavam peso sobrenatural. Produziam transformação permanente. Geravam fé inabalável. Criavam mudanças que sobreviveram séculos. Suas palavras fazem isso. Quando você fala sobre Deus, pessoas são profundamente impactadas. Quando ora por alguém, coisas sobrenaturais acontecem. Quando compartilha verdades espirituais, vidas são transformadas. Se não, é porque suas palavras vêm de fonte humana, não divina. São produtos de estudo, não de revelação. São sabedoria de segunda mão, não inspiração de primeira mão. O peso espiritual deste primeiro aspecto é esmagador. Você tem acesso à comunicação inspirada diretamente pelo Espírito Santo, mas está vivendo de conhecimento humano sobre Deus. Está na hora de despertar para a possibilidade de que suas palavras podem ser ensinadas pelo próprio Espírito que inspirou as Escrituras. O segundo aspecto do peso espiritual, de 1 Coríntios 2:13, está na rejeição radical. Não com palavras de sabedoria humana. Paulo não estava apenas priorizando sabedoria divina. Estava rejeitando categoricamente sabedoria humana como fonte primária. E isso deveria despertar você para uma questão perturbadora. Quanta da sua vida cristã depende de sabedoria humana? Pense na implicação chocante desta declaração. Paulo, educado pelos melhores mestres de sua época, treinado na filosofia grega, versado na lei romana, conscientemente rejeitou usar essa educação como fundamento de sua comunicação espiritual. Não porque educação seja má, mas porque, em questões espirituais, sabedoria humana é inadequada, insuficiente, potencialmente perigosa quando usada como fonte primária. Agora examine honestamente sua vida cristã. Quando enfrenta problemas, sua primeira reação é buscar conselhos humanos ou orientação divina. Quando toma decisões importantes, confia mais em análises lógicas ou revelação espiritual. Quando ministra para outros, depende mais de conhecimento psicológico ou sabedoria bíblica. Se você for brutalmente honesto, provavelmente descobrirá que a sabedoria humana domina sua abordagem à vida.
que você consulta Deus depois de esgotar recursos humanos, que trata a revelação divina como complemento à sabedoria natural, não como fonte primária. E isso deveria te chocar espiritualmente, porque Paulo estava dizendo que existe categoria de sabedoria tão superior à humana, que usar sabedoria humana como primária é como tentar realizar cirurgia cardíaca com ferramentas de carpintaria. Tecnicamente possível, mas inadequado e perigoso. A sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Em 1 Coríntios 3,19. Não é apenas inferior, é loucura da perspectiva divina, porque opera com premissas falsas, informações limitadas, perspectiva temporal. Mas você vive como se sabedoria humana fosse confiável, como se análises terrenas fossem adequadas para questões eternas, como se mente natural pudesse compreender realidades sobrenaturais. Paulo sabia melhor. Experimentou limitações devastadoras da sabedoria humana. Perseguiu a igreja usando lógica religiosa. Rejeitou Jesus baseado em raciocínio teológico. Causou sofrimento tremendo, confiando em sabedoria humana, até encontrar sabedoria divina que transformou o perseguidor em apóstolo, que converteu o inimigo em evangelista, que mudou o destruidor em edificador. A partir daí, rejeitou sabedoria humana como fonte primária. Não a ignorou completamente, mas a subordinou à revelação divina. Usou-a como ferramenta, não como fundamento. Como resultado, sua vida produziu transformações que sabedoria humana jamais geraria. Plantou igrejas em culturas hostis. Converteu inimigos em amigos. Mudou a trajetória da história humana. Sua vida produz resultados assim? Quando você aplica princípios bíblicos, transformações sobrenaturais acontecem. Quando rejeita a sabedoria humana em favor da divina, milagres se manifestam. Se não, é porque ainda está confiando prioritariamente em recursos naturais. Porque não experimentou o peso real da diferença entre sabedoria humana e divina. O peso espiritual deste segundo aspecto é devastador. Você tem acesso à sabedoria de Deus, mas continua dependendo primariamente de sabedoria humana. Como alguém que possui diamantes, mas continua catando pedras. A rejeição de Paulo à sabedoria humana não era fanatismo anti-intelectual. Era reconhecimento de que questões espirituais requerem recursos espirituais, que problemas eternos demandam soluções eternas, que realidades sobrenaturais exigem sabedoria sobrenatural. Está na hora de despertar para a inadequação fundamental da sabedoria humana para lidar com sua vida espiritual. O terceiro aspecto do peso espiritual de 1 Coríntios 2,13 está no método revolucionário, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Paulo operava exclusivamente em dimensão espiritual, usando apenas referências celestiais para compreender realidades eternas. E isso deveria despertar você para uma percepção inquietante. Você está vivendo como bilíngue espiritual ou como monoglota natural? Pense na profundidade desta declaração. Paulo não misturava critérios naturais com espirituais. Não usava padrões terrenos para avaliar realidades celestiais. Operava em sistema de referência completamente espiritual. É como falar exclusivamente em idioma estrangeiro. Pensar nesse idioma. Sonhar nesse idioma. Não traduzir constantemente para a língua nativa, mas operar nativamente na nova linguagem. Paulo operava nativamente em linguagem espiritual. Pensava espiritualmente, avaliava espiritualmente, decidia espiritualmente, comparava apenas realidades espirituais entre si. Agora examine sua própria vida. Quando avalia sucesso ministerial, usa critérios espirituais, transformação de vidas, profundidade de discipulado, ou naturais, números, orçamentos, reconhecimento. Quando mede prosperidade,
Pensa eternamente, impacto no reino, tesouro celestial, ou temporalmente, acúmulo material, status social. Se você for honesto, provavelmente descobrirá que vive constantemente traduzindo entre natural e espiritual, que usa predominantemente critérios terrenos para avaliar realidades celestiais, que pensa naturalmente sobre questões espirituais. E isso deveria te abalar espiritualmente, porque Paulo estava demonstrando capacidade de operar exclusivamente em dimensão espiritual, de pensar como Deus pensa, de avaliar como o céu avalia, de medir segundo padrões eternos, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Em Isaías 55:8. Deus opera segundo lógica completamente diferente da humana, e Paulo aprendeu a operar segundo essa lógica divina. Resultado: decisões que pareciam loucas naturalmente, mas eram sábias espiritualmente. Estratégias que desafiavam o senso comum, mas produziam resultados sobrenaturais. Avaliações que contradiziam evidências físicas, mas se alinhavam com realidades eternas. Jesus operava assim constantemente. Os últimos serão primeiros. Comparava posições espirituais, não sociais. Bem-aventurados os pobres de espírito. Avaliava riqueza espiritual, não material. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Contrastava valores eternos, não temporais. Cada ensino de Jesus requeria comparação espiritual para ser compreendido, porque operava segundo o sistema de valores completamente diferente do mundo. Você consegue fazer essas comparações espirituais naturalmente? Quando enfrenta situações complexas, automaticamente avalia segundo critérios celestiais. Quando toma decisões importantes, instintivamente usa padrões eternos. Se não, é porque ainda opera primariamente em linguagem natural, porque não desenvolveu fluência em pensamento espiritual, porque continua traduzindo realidades celestiais para compreensão terrena. Paulo não traduzia. Operava nativamente. Pensava espiritualmente sem esforço consciente. Comparava realidades invisíveis, como você compara objetos visíveis. Como desenvolver essa capacidade? Primeiro, sature sua mente com perspectivas bíblicas até que se tornem sua forma natural de pensar. Segundo, pratique a avaliação espiritual em situações cotidianas. Terceiro, cultive intimidade com o Espírito Santo que ensina linguagem celestial. O peso espiritual deste terceiro aspecto é estonteante. Você tem capacidade de pensar como Deus pensa, mas continua operando segundo lógica humana. Como alguém que conhece idioma estrangeiro, mas insiste em falar apenas língua nativa. A comparação espiritual de Paulo não era habilidade mística, era resultado de mente renovada que aprendeu a funcionar segundo princípios do reino, que desenvolveu fluência em pensamento celestial. Está na hora de despertar para a possibilidade de desenvolver fluência espiritual nativa. O quarto aspecto do peso espiritual de 1 Coríntios 2,13 está na responsabilidade implícita, as quais também falamos. O pronome nós indica que esta capacidade de comunicação inspirada não era privilégio exclusivo de Paulo. Era realidade compartilhada com outros cristãos maduros. E isso deveria despertar você para uma verdade devastadora. Você está desperdiçando responsabilidade divina. Pense na implicação chocante desta palavra. Nós. Paulo não estava se gabando de capacidade apostólica única. Estava descrevendo operação normal de cristãos espirituais. Estava incluindo outros na mesma categoria de comunicação inspirada. Isso significa que a capacidade de falar palavras ensinadas pelo Espírito Santo não foi limitada aos apóstolos, não foi restrita ao primeiro século.
não foi cancelada após fechamento do cânon. É responsabilidade contínua de cristãos maduros. Agora confronte-se com esta realidade perturbadora. Deus espera que você opere neste nível, que suas palavras sejam supervisionadas espiritualmente, que sua comunicação carregue peso divino, que você funcione como canal de revelação celestial. Mas você está cumprindo essa responsabilidade? Suas conversas espirituais refletem ensino do Espírito Santo? Quando ora publicamente, pessoas sentem presença divina em suas palavras. Quando aconselha espiritualmente, orientação sobrenatural flui através de você. Se você for honesto, provavelmente reconhecerá que tem funcionado muito abaixo dessa expectativa divina, que tem desperdiçado capacidade sobrenatural, que tem vivido como cristão comum quando foi chamado para ser canal divino. E isso deveria quebrar seu coração, porque significa que Deus investiu em você capacidades que você nunca desenvolveu, deu-lhe recursos que você nunca explorou, confiou-lhe responsabilidades que você nunca assumiu. Se você reconhece que tem desperdiçado a responsabilidade de comunicação inspirada que Deus lhe deu, se percebe que tem operado em sabedoria humana quando recursos divinos estavam disponíveis, inscreva-se no canal Cartas de Paulo, onde despertamos cristãos para o peso espiritual das Escrituras. Ative o sininho para cada convocação ao despertar e deixe nos comentários: quero assumir minha responsabilidade espiritual. De todo aquele a quem muito foi dado, muito se lhe pedirá. Em Lucas 12:48. Você recebeu acesso ao ensino direto do Espírito Santo, capacidade de comunicação inspirada, potencial para operação sobrenatural, e será cobrado pelo uso que fez dessas capacidades. A responsabilidade desperdiçada não é apenas perda pessoal, é tragédia coletiva, porque quantas pessoas poderiam ter sido transformadas se você operasse em comunicação inspirada? Quantos problemas poderiam ter sido resolvidos se você usasse sabedoria divina? Quantas situações poderiam ter sido alteradas se você comparasse coisas espirituais espiritualmente? Paulo sabia dessa responsabilidade. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Em 1 Coríntios 9:16, sentia peso da obrigação de usar capacidades divinas que recebera. Você sente esse peso? Essa responsabilidade de operar no nível que Deus disponibilizou? Essa obrigação de desenvolver capacidades sobrenaturais que foram investidas em você? Se não, é porque ainda não despertou para a magnitude do que Deus espera, para a dimensão das capacidades que foram depositadas em sua vida, para a seriedade da prestação de contas que virá. O peso da responsabilidade desperdiçada é esmagador quando você percebe que, primeiro, você tem acesso direto ao ensino do Espírito Santo, mas continua dependendo apenas de sabedoria humana. Segundo, você pode operar em comunicação inspirada, mas se contenta com conversas superficiais. Terceiro, você é capaz de comparar realidades espirituais, mas permanece preso em pensamento natural. Quarto, você foi chamado para ser canal de revelação divina, mas funciona apenas como repetidor de conhecimento humano. A responsabilidade não é opcional, é inevitável. Deus espera que todo cristão maduro opere neste nível, que desenvolva essas capacidades, que cumpra essas funções. Está na hora de despertar para o peso da responsabilidade que você tem desperdiçado. O quinto aspecto do peso espiritual de 1 Coríntios 2:13 está no contraste gritante com a normalidade cristã contemporânea. Paulo descreve operação sobrenatural como se fosse normal, enquanto a igreja moderna aceita mediocridade como se fosse aceitável. E isso deveria despertar você
para uma realidade dolorosa. Você se contentou com cristianismo de baixo padrão. Pense na diferença abissal entre o que Paulo considerava normal e o que você considera aceitável em sua vida cristã. Para ele, comunicação inspirada pelo Espírito Santo era expectativa básica, não evento excepcional. Sabedoria divina era recurso cotidiano, não experiência rara. Mas você provavelmente vive satisfeito com níveis de operação espiritual que Paulo consideraria inaceitavelmente baixos. Celebra pequenos progressos que ele trataria como ponto de partida. Aceita como vitória o que ele veria como derrota. E essa aceitação da mediocridade deveria te horrorizar espiritualmente, porque revela que você perdeu perspectiva do que Deus realmente disponibilizou, que se adaptou a padrões subbíblicos, que normalizou o funcionamento abaixo das capacidades divinas. Examine honestamente sua vida cristã. Você se sente satisfeito com orações que raramente produzem resultados sobrenaturais? Aceita ministério que gera mudanças superficiais? Tolera conhecimento bíblico que não se traduz em poder transformativo? Se sim, você se contentou com mediocridade que Paulo rejeitaria categoricamente. Paulo operava em nível onde cada palavra tinha peso espiritual, onde cada oração expectava manifestação sobrenatural, onde cada orientação carregava autoridade divina, e isso era normal para ele. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em 1 Coríntios 4:20. Paulo esperava que cristianismo demonstrasse poder real, não apenas falasse sobre poder teórico. Seu cristianismo demonstra poder real. Suas orações movem montanhas ou apenas expressam esperanças. Sua fé produz milagres ou apenas oferece conforto. Sua comunicação transforma vidas ou apenas transmite informação. Se você for brutalmente honesto, provavelmente reconhecerá que aceita níveis de impotência que Paulo consideraria inadmissíveis, que se conformou com resultados mínimos quando recursos máximos estão disponíveis. A mediocridade aceita não é apenas problema pessoal, é tragédia coletiva, porque quando a igreja se contenta com padrões baixos, perde credibilidade diante do mundo. Quando cristãos operam abaixo da capacidade, evangelho perde poder convincente. Paulo sabia que cristianismo medíocre é contradição em termos, que fé sem poder é farsa, que igreja sem manifestação sobrenatural é clube social religioso. Por isso, rejeitou sabedoria humana, dependeu de ensino do Espírito, operou em comparação espiritual, porque sabia que cristianismo autêntico transcende mediocridade natural. Como resultado, plantou igrejas em culturas hostis. Transformou inimigos em amigos. Mudou trajetória da civilização, porque recusou aceitar operação abaixo da capacidade divina. Você está disposto a rejeitar mediocridade, aceita? A elevar padrões de expectativa? A exigir de si mesmo funcionamento no nível que Deus disponibilizou? Ou vai continuar se contentando com o cristianismo de baixa voltagem quando o poder de alta tensão está disponível? A mediocridade aceita é como viver em palácio, mas dormir no porão. Como ter acesso à biblioteca, mas ficar satisfeito com histórias em quadrinhos. Como possuir Ferrari, mas dirigir a pé. Você tem acesso a recursos sobrenaturais, mas aceita resultados naturais. Capacidades divinas, mas se contenta com performance humana. Potencial celestial, mas tolera mediocridade terrena. O peso da mediocridade aceita se torna insuportável quando você percebe que, primeiro, Deus disponibilizou recursos sobrenaturais que você nem tentou usar. Segundo, você se adaptou a padrões que ficam muito aquém do que Deus espera. Terceiro, sua satisfação com mediocridade impede progresso para a excelência. Quarto, sua aceitação de níveis baixos
influencia outros a também se contentarem com menos. Paulo vivia em estado de insatisfação santa com qualquer coisa abaixo do melhor que Deus oferecia. Essa insatisfação o movia para níveis cada vez mais altos de operação espiritual. Está na hora de despertar para a mediocridade que você tem aceitado como normal. O sexto aspecto do peso espiritual de 1 Coríntios 2,13 está na consciência agonizante do que poderia ter sido. Paulo estava operando em capacidade sobrenatural que estava disponível para você desde o momento da conversão. E isso deveria despertar você para uma dor profunda. Quantas oportunidades você perdeu de operar no nível divino? Pense nas implicações devastadoras desta realidade. Cada situação difícil que você enfrentou usando apenas sabedoria humana. Cada problema que você tentou resolver com recursos naturais. Cada pessoa que você aconselhou dependendo apenas de conhecimento psicológico. Todas essas eram oportunidades para operar como Paulo operava, para falar palavras ensinadas pelo Espírito Santo, para aplicar sabedoria que transcende compreensão humana, para demonstrar poder que vem de dimensão celestial. Mas você perdeu essas oportunidades porque não sabia que elas existiam, porque ninguém lhe ensinou que esse nível de operação estava disponível, porque aceitou o cristianismo limitado quando versão ilimitada estava acessível. Agora confronte-se com esta pergunta dolorosa: quantas pessoas poderiam ter sido transformadas se você operasse em comunicação inspirada? Quantos problemas poderiam ter sido resolvidos se você usasse sabedoria divina? Quantas situações poderiam ter sido diferentes se você comparasse realidades espirituais? A resposta é agonizante, porque revela a magnitude da oportunidade perdida. Cada conversa superficial que poderia ter carregado peso eterno. Cada oração rotineira que poderia ter produzido milagre. Cada conselho humano que poderia ter sido orientação divina. Jesus disse: se tu conheceras as coisas que à tua paz pertencem, mas agora estão ocultas aos teus olhos. Em Lucas 19:42, havia oportunidades de paz que foram perdidas por falta de conhecimento. Você tem vivido essa tragédia repetidamente. Oportunidades de operação sobrenatural que foram perdidas porque funcionava apenas no natural. Momentos onde poder divino estava disponível, mas você usou força humana. A oportunidade perdida não é apenas sobre o passado, é sobre padrão contínuo. Enquanto você permanece inconsciente do nível disponível, continua perdendo oportunidades diariamente. Cada dia que acorda sem expectativa de comunicação inspirada. Cada manhã que começa, dependendo apenas de sabedoria acumulada. Cada situação que enfrenta, usando apenas recursos naturais. São oportunidades perdidas de demonstrar que cristianismo autêntico opera em dimensão sobrenatural. Paulo não desperdiçava essas oportunidades. Cada situação era chance de manifestar sabedoria divina. Cada problema era convite para a revelação celestial. Cada pessoa era oportunidade para comunicação inspirada. Como resultado, sua vida produziu impacto que transcendeu sua geração. Suas palavras continuam transformando vidas 2000 anos depois. Sua operação em nível sobrenatural criou legado eterno. Que legado sua vida está criando? Quando você morrer, que evidência restará de que operava em capacidades divinas? Que transformações sobrenaturais serão atribuídas ao seu ministério? Se você continuar operando apenas no nível natural, resposta será desconfortável. Porque vida limitada a recursos humanos produz impacto limitado a dimensões humanas. A dor da oportunidade perdida intensifica quando você percebe que, primeiro, cada dia que passa sem operar no nível disponível
é dia desperdiçado. Segundo, cada pessoa que encontra você operando abaixo da capacidade é oportunidade perdida de demonstração sobrenatural. Terceiro, cada problema que você resolve com sabedoria humana é chance perdida de revelação divina. Quarto, cada palavra que você fala sem supervisão espiritual é oportunidade perdida de comunicação inspirada. Mas ainda há tempo. Oportunidades futuras podem ser diferentes. Você pode começar hoje a operar no nível que Paulo descreve. Pode desenvolver capacidades que tem negligenciado. O peso da oportunidade perdida não deveria paralisar, deveria mobilizar. Não deveria desencorajar, deveria despertar. Porque revela tanto magnitude do que foi desperdiçado, quanto potencial do que pode ser recuperado. Está na hora de despertar para as oportunidades que você tem perdido de operar como canal divino. O sétimo e último aspecto do peso espiritual de 1 Coríntios 2,13 está na realidade inevitável. Você prestará contas a Deus pelo uso que fez das capacidades sobrenaturais que Ele disponibilizou. Paulo operava com consciência aguda de que seria julgado pela fidelidade com que usou recursos divinos. E isso deveria despertar você para uma verdade aterrorizante. Seu desperdício de capacidades espirituais será avaliado divinamente. Pense na seriedade desta prestação de contas. Deus investiu em você capacidade de comunicação inspirada, acesso à sabedoria que transcende compreensão humana, habilidade de operar em dimensão sobrenatural. E um dia você estará diante dele explicando por que não desenvolveu essas capacidades, por que se contentou com funcionamento natural quando recursos sobrenaturais estavam disponíveis, por que desperdiçou potencial divino. De todo aquele a quem muito foi dado, muito se lhe pedirá, e a quem muito se confiou, muito mais se lhe exigirá. Em Lucas 12:48, você recebeu muito mais do que imagina, e será cobrado proporcionalmente. A prestação de contas não será apenas sobre pecados cometidos, será sobre capacidades não desenvolvidas, não apenas sobre mal feito, mas sobre bem não feito, não apenas sobre desobediência ativa, mas sobre negligência passiva. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Em Tiago 4,17. Você sabe que pode operar em comunicação inspirada pelo Espírito Santo, que pode acessar sabedoria divina, que pode comparar realidades espirituais. Se não desenvolve essas capacidades, está em pecado de omissão. Paulo vivia com urgência desta prestação de contas. Corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo o ar. Em 1 Coríntios 9:26, cada dia era oportunidade de desenvolver capacidades divinas. Cada situação era chance de operar no nível sobrenatural. Você vive com essa urgência? Cada manhã acorda pensando em como pode desenvolver comunicação inspirada. Cada dia busca oportunidades de aplicar sabedoria divina. Cada situação é tratada como chance de crescimento espiritual. Se não, você está vivendo como se prestação de contas fosse opcional, como se desenvolvimento de capacidades divinas fosse sugestão, não obrigação, como se desperdiçar potencial sobrenatural fosse aceitável. A prestação de contas será individual e específica. Deus não comparará você com Paulo, mas avaliará se você desenvolveu capacidades que ele colocou especificamente em sua vida. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, em Romanos 14:12. Não poderá culpar circunstâncias, outras pessoas, falta de oportunidades. Será avaliado pelo que fez com recursos que recebeu. Imagine estar diante do tribunal de Cristo explicando por que nunca desenvolveu capacidade de comunicação inspirada que estava disponível desde conversão. Contentou-se com sabedoria humana, quando sabedoria divina era acessível através de oração,
e intimidade. Operou apenas em dimensão natural quando dimensão sobrenatural estava ao alcance. Desperdiçou anos funcionando abaixo da capacidade que Deus investiu em sua vida. Essa prestação de contas deveria criar urgência santa em seu coração, insatisfação com níveis atuais de operação, fome desesperada por desenvolvimento das capacidades divinas. O peso da prestação de contas não deveria paralisar com medo, deveria mobilizar com propósito, deveria despertar você para a seriedade do que Deus espera. Os 7 aspectos do peso espiritual de 1 Coríntios 2,13 são: comunicação, inspirada disponível, mas não desenvolvida; sabedoria humana usada quando divina está acessível; comparação natural quando espiritual é possível; responsabilidade desperdiçada de operação sobrenatural; mediocridade aceita quando excelência está disponível; oportunidades perdidas de demonstração divina; e prestação de contas pela negligência das capacidades. Cada aspecto deveria tirar seu sono espiritual, criar inquietação santa, gerar insatisfação com status quo. Porque 1 Coríntios 2,13 não é apenas descrição de como Paulo operava, é convocação para como você deveria operar. Não é privilégio apostólico, é responsabilidade cristã. Se o peso espiritual destes 7 aspectos despertou fome por operação sobrenatural em sua vida, se você reconhece que tem vivido muito abaixo das capacidades que Deus disponibilizou, deixe nos comentários: quero despertar para minha capacidade espiritual real. Compartilhe esta mensagem com outros cristãos que precisam sentir este peso. E permaneça conosco nas cartas de Paulo, onde despertamos pessoas para o cristianismo que Paulo viveu. O peso espiritual de 1 Coríntios 2,13 não deveria esmagar, deveria elevar. Não deveria desencorajar, deveria mobilizar, porque revela que você tem potencial muito maior do que imagina, capacidades muito superiores do que explora, recursos muito mais poderosos do que utiliza. Está na hora de despertar do sono espiritual e começar a viver no nível que este versículo descreve. A pergunta final não é se você pode, é se você quer. Você quer despertar?